Por que hoje o Brasil está tão fragmentado, irmãos? Me responda. Por que o Brasil hoje está tão louco? Já viu? O Brasil tá bem louco, né? Vocês já viram? Porque entrou um pensamento cristão na política. Entrou o pensamento de doutrinas cristãs dentro da política. E tem mudado todo o cenário do Brasil. Tem levado pessoas a acharem natural um discurso de ódio contra outra. Então isso é muito perigoso. A baixa autoestima, irmão, é terrível. E ela advém dessas doutrinas. Uma outra coisa também é a obsessão por controlar. Pressão para alcançar a perfeição. Pressão que você tem te leva a uma obsessão por controle, gerando sentimento de ansiedade e estresse. Quantas pessoas hoje que estão com problemas neurológicos por causa dessas doutrinas, irmão? Culpa, vergonha, divisão entre as pessoas, falta de preocupação com o futuro, tudo isso. Agora, irmãos, vou falar uma coisa para você. Você sabia que a graça, ela traz o preterismo completo? Vocês sabem hoje que essa doutrina te ensina a ser melhor? Primeiro que ela acaba com a ideia de que o mundo será destruído. O mundo não será destruído. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então você já muda totalmente o teu conceito de vida, porque você sabe que a terra não vai acabar. Já começa aí. Ah, Jesus está voltando. Olha como quando alguém falava isso, eu me escondia embaixo da mesa. E hoje quando a gente ouve que Jesus está voltando, a gente fica rindo, né? Jesus já veio, irmão. Jesus já veio e você não entende. Isso te deixa mais livre, irmão? Isso não te deixa mais livre? Quando você sabe que o inferno é a sepultura e todos irão para lá. Tiraram uma parábola, tiraram falas de Jesus de contexto e aplicaram nos dias de hoje, trazendo esse ensino, um ensino misturado com doutrinas pagãs da época. E pasmem os senhores, de todas as religiões do mundo, a pior que tem um conceito do mal e do castigo são os cristãos. Quando Jesus mostrou o Apocalipse a João, eu vou falar isso na mensagem amanhã, vou antecipar aqui algumas coisas. Quando Jesus mostrou a João o Apocalipse, havia uma pergunta, foi respondida ali em Apocalipse, que diz: quem vingará o sangue dos inocentes? Então ali, quando Jesus instaura o julgamento contra Israel, ali a justiça entrou no mundo. Sabe por quê? Porque toda aquela geração que viveu a geração de Jesus, eles foram acusados de do sangue de todos os inocentes, desde Abel, não é isso que diz lá Mateus capítulo 23? Desde Abel até Zacarias. De todos os inocentes, aquela nação seria julgada. Essa era a justiça do sangue dos inocentes. Então, Apocalipse, ela está dividida nessas duas partes. A primeira parte é a parte que pergunta onde está a vingança, e a segunda parte é onde mostra a vingança de Deus contra eles. E quando você consegue vislumbrar isto, e o mundo que você hoje participa, o mundo que você está, é o reino de Deus, meu irmão, te deixa livre para você, sabe fazer o quê? Para fazer duas coisas. Para você fazer duas coisas, que é o resumo da lei. A primeira é amar a Deus sobre todas as coisas. Você consegue amar a Deus sobre todas as coisas, porque você o ama por conhecimento. Você não ama Ele por carne. Você não ama Ele porque você faz jejum. Você não ama Ele porque você está louvando. Você ama Ele porque está escrito que você o ama. E quando você tem esse conhecimento, você consegue amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o bem e sobre o mal. Vocês querem ver uma outra coisa que a doutrina do preterismo completo traz às nossas vidas? Vocês querem ver? Você consegue amar a teu próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Quando você olha o erro de um irmão, você olha para a tua carne. Aí você diz assim,
Isso podia ter acontecido comigo. Eu não sou melhor que ele. Aí você se sente livre para amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí, meu irmão, você está cumprindo toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, acabou o problema do mundo, sim ou não? Será que se os homens se amassem como a si mesmo, hoje nós teríamos guerra no mundo? Será que os homens se amassem como se amam a si mesmo, teria desigualdade financeira que existe no mundo, enquanto poucos têm muito, muitos não têm nada? Mas quem causou essa divisão foi quem? As doutrinas do sistema religioso. As doutrinas do sistema religioso não deixam você amar a Deus sobre todas as coisas e muito menos amar o teu próximo como a ti mesmo. Muito pelo contrário. Se tiver uma faca, eles enfiam. A gente fica bem tranquilo em falar disso, né, abençoado? Porque a gente está falando de uma doutrina e que ela traz consequências negativas para nós. Quem hoje vive essas doutrinas do sistema sabe do que eu estou falando. Então nós temos que trabalhar, irmãos, porque nós viemos desse sistema religioso, nós temos que trabalhar a nossa autoestima. Nós temos que trabalhar isso. E a graça ela é perfeita para isso. Porque ela te chama de santo, ela te chama de mais que vencedor, ela te chama de curado, ela te chama de próspero, ela te chama de santo, ela te chama de Deus, ela te chama de impecável, ela te chama mulheres e homens de fé. É ou não é verdade? Filipenses 4,13 diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma palavra de vitória? Claro que é. E você está em graça? Tô. E você entende o preterismo completo que Jesus já veio? Entendo. Então você está livre. Você está livre para produzir. Você está livre para ter uma autoestima que vai fazer bem para você. Quantas pessoas que já me relataram aí que voltaram até a praticar exercício de novo? Teve uns abençoados aí que voltaram a praticar exercício excelente. Teve um abençoado aí, em particular lá do Paraná, que ele, quando a gente começou a trabalhar o canal, ele falou: André, eu comecei a assistir tuas mensagens e você sabe que na minha vida eu sempre tive o desejo de me suicidar. Inclusive eu estava afastado do meu trabalho, sabe, André? Por causa dessas pressões psicológicas. Eu sentindo um desejo de matar. Mas depois que comecei a ouvir a palavra da graça, a minha vontade é só de viver. A minha vontade é só de produzir. A minha vontade é só de ser melhor a cada dia. Inclusive, André, hoje eu estou voltando para o meu trabalho. Olha só. Salmos 139, versículo 14 diz o quê? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha só, irmão. Salmo 130, anota, Salmos, número, porque Salmos não tem capítulo, tá? Salmos número 139, versículo 14, depois vocês leiam. Diz: eu te louvo, Senhor, porque tu me fizeste de modo especial e admirável. Meu irmão, Deus te fez de modo especial e você é uma pessoa admirável. Você é uma pessoa incrível. Eu sempre tenho falado isso para vocês, não é verdade? Você é um espetáculo, irmão. Irmão e irmã. Vocês são espetáculos para esse mundo. Então nós temos que aprender a ter essas coisas dentro da gente, sabe? Um orgulho de entender, de ter esse conhecimento que o mundo não tem. Aí muitas das vezes também, quando o mundo não quer nos ouvir, aí eu faço o seguinte: não quer me ouvir? Eu também não vou falar. Porque eu não vou ficar jogando pérolas aos porcos, mas eu só penso, tá? Não quer me ouvir? Tá bom, fico quieto então. Aí eu fico assim, aí faço igual a Jesus lá com aquela mulher, né? Se ela soubesse quem sou eu, se ela soubesse o que eu tenho para falar, eu mudo o mundo dela. Eu mudo o mundo dele. Você, meu irmão, você, minha irmã, você tem a capacidade de mudar o mundo das pessoas. Por isso que você é especial. Uma outra coisa que esse evangelho nos traz, sabe o que é? É a resiliência. Nós somos resilientes. Sabe o que é resiliente? É a capacidade de superar adversidades
e desafios que esse mundo nos dá. Viver não é fácil, irmão. Viver tem tudo contra. Você olha para cá, tem alguma coisa contra. Você olha para lá, tem alguma coisa contra. Mas você é resiliente. Você não é de borracha, mas você é resiliente. Você vai se adaptando a todas as situações da vida, né? Se chega alguma mentirinha ao teu corpo, você não receba cura. Se de repente fechou a porta de trabalho para você, opa, Deus tem algo melhor para mim lá na frente. Você é resiliente. Isso que você é. Você busca soluções. Você não fica parado, você busca soluções. Automaticamente, quando você já professa isso, você busca soluções. O irmãozinho, eu esqueci o nome dele, aquele que tem um canal. Ele tá falando o que ele me confessou, irmão. Presta atenção no que eu vou falar. Tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Ele era do sistema religioso, né? Quando o filho dele completou 8 anos de idade, começou a apresentar problemas neurológicos nele, né? E ele, muito crente na época, e os irmãos da igreja que ele frequentava falavam que isso saía com oração e jejum, né? Então ele viveu essa batalha aí de oração e jejum para expulsar supostos demônios. Ele viveu 4 anos da vida, irmão, 4 anos, esse irmão lutando com o filho que tem problemas neurológicos. Aí eu falei assim, meu irmão, nesse meio tempo você foi procurar médico? Não, porque eu confiava que meu filho ia ser curado e aquela manifestação ia sair. Você não foi procurar médico? Não. Mas ele, sabe o que ele falou para mim? Mas eu dou graças a Deus, André, porque eu assistindo um vídeo teu sobre manifestações de demônios, em que fala que essas manifestações são problemas neurológicos. E no vídeo eu até falei para as pessoas, falei assim, ó, procura pessoas especialistas nisto. Procurem. E aí ele sentiu de Deus, sabe? E foi procurar médicos para o filho dele. E hoje o filho dele tá legal. O filho dele tá bom, irmão. O filho dele, ele fala assim, meu filho tá curado. Meu filho não é mais aquela criança que de 8 aos 12 anos vivia se caindo, babando. Não. Por quê? Foi procurar ajuda médica, irmão. Tudo isso é o quê? Problemas doutrinal. Porque ensinam as pessoas que é demônio. E essas pessoas, tá, Sônia? Essas pessoas que têm essas convulsões, elas são tratadas como endemoniados dentro da igreja, irmão. São tratados como endemoniados. Um absurdo. Um absurdo. É isso, essa coisa horrível dessa religião. Essas doutrinas. Então nós somos abençoados. Nós somos resilientes em relação a essas coisas. Né? Antigamente, quando você ouvia um barulho, né, às vezes algum barulho, porque às vezes é uma madeira, a madeira ela faz barulho quando ela vai envelhecendo e tal. Então tem pessoas que às vezes o móvel é de madeira pura, aí você ouve aquele barulho e falava o quê? Que era demônio, né? Mas hoje você já não fala. Né? Hoje você já não fala que é demônio. Porque Deus te abriu a tua mente. Porque Ele te convidou para o reino dele. E o reino de Deus, irmão, é poderoso. O reino de Deus é poderoso. Você tem que blindar a tua mente. Você tem que blindar. Sabe por quê? Porque você é especial. Você tem que ser resiliente. Quando todos dizem que vai acabar, você não vai acabar, não. Quando todos dizem, não tem jeito. Tem jeito sim. Nós somos assim, queridos. E nós aprendemos com os nossos erros. Olha só que incrível, né? Por que existem os erros, né? Por que existe? Deus não tirou os erros nossos? Porque nós aprendemos com Ele, irmão. Nós aprendemos, sim ou não? Nós não aprendemos? Irmão, Romanos capítulo 8, versículo 28, o que diz? Que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu falei no começo, são duas coisas que o Evangelho da Graça nos traz, que é a consciência de saber amar a Deus sobre todas as coisas, na verdade, e o próximo como a ti mesmo. Então, quando você ouve falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque você ama a Deus. Então, todas as coisas cooperam para você, meu irmão. Meu irmão, é claro que ninguém quer morrer, mas até a morte coopera. Até a morte. Por isso que tem culturas no mundo que quando a pessoa morre, né, eles fazem festa, viu? Tem culturas no mundo que é assim, né? Aqui no Brasil não, a gente chora. É cultura. Mas tem países no mundo que a sua cultura é de alegria porque a pessoa morreu. Vai entender, né? Talvez esse povo é da graça e não sabe. Olha o que Tiago diz lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Ele diz o quê? Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Irmão, quando vem provação na tua vida, quando está aquecendo um fogo ali na tua vida, saiba que você vai ser apurado. Você vai passar a ficar mais puro. Porque você vai passar. Aí quando você passa, você, caramba, olha, Deus se levantou na minha vida. Glória a Deus. Essas coisas aí, essas feitiçarias que Deus nos livrou, né? Nós temos que fazer, sabe o que, irmão? Promover a empatia e o respeito às diferenças. Nós não temos que achar que a pessoa, por ela ser assim, por a pessoa ser assado, e nós termos, mostrar desrespeito por a pessoa ser diferente da gente. A empatia, sabe o que é empatia? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo seus sentimentos e necessidades. E isso, irmão, pode ser estimulado e deve ser estimulado por nós para amar aquilo que é diverso, aquilo que é diferente de nós. Amar as pessoas acima de qualquer coisa. Sabe por quê, irmão? Porque carne todos têm. E aqui, na carne, pela carne, como dizia um pastor, né? Quem não tem dinga, tem mandinga. Na carne, eu acho que eu sou o pior de todos aí. Mas eu aprendo com meus erros. Então, abençoado, nós temos que ser estimulados a combater o preconceito, a discriminação. Teve uma vez com um irmãozinho, que quando eu ia fazer uma reunião aqui no Rio de Janeiro, e ele me ligou, ele falou, André, eu vou na tua reunião, eu sou aqui da cidade tal, e eu vou na tua reunião aí. Mas olha só, tem um problema. Eu falei, qual o problema, irmão? Você vir na minha reunião, não tem problema não. Não, é porque eu gosto de me vestir igual a mulher. Isso é problema? Isso pra mim não vejo problema. Só não vem pelado, porque pelado você vai ser preso antes de chegar lá. Vem como tá, irmão. Você se sente bem se vestindo assim? Amém. Pra mim você é um eleito de qualquer forma. Eu vou discriminar? Não posso, irmão. Eu olho pra mim primeiro. E se eu olho pra mim, eu tenho que calar a boca diante de todo mundo. Se eu olho para mim, para minhas imperfeições, a primeira boca a se calar é a minha. Irmão, é complicado, né? Então nós temos que ter respeito às diferenças. Olha, abençoado, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 16. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 16. Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Tenham o mesmo sentimento de uns para com os outros. Então, se você hoje está em graça, se você hoje entende que você está vivendo no reino de Deus, você entende a vinda de Jesus, se você entende, você tem que ser estimulado a não ter preconceito, mas ter sentimentos reais uns para com os outros. Gálatas capítulo 3, versículo 28, olha o que Paulo fala sobre a diversidade. Olha só o que Paulo fala. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois são todos de um só, Cristo Jesus. Então nós não podemos ter preconceitos. Nós não podemos. Entendeu, abençoado? Aí o abençoado Dorival está falando, a graça me libertou da ansiedade. Isso aí, irmão.
Por que, né, o abençoado Dorivaldo? Porque a nossa vida está nele. Tudo que vai acontecer na tua vida está nele. Pronto, acabou. Você vai lutar contra aquilo que Deus determinou? Contra aquilo que Deus falou? Não, você não vai. Entendeu, abençoado? Porque ele, quando dá a prova, dá o escape. E a maior prova, sabe qual é? É a morte. Morte física. Essa é a maior prova. E ele não dá o escape? Sim ou não? Não é isso? Quando a gente... Os olhos aqui fecham, abre os olhos espirituais. Quando os olhos aqui fecham, ressuscita em corpo celestial. Isso é ou não é o escape? Ah, vai doer, né? Paciência. Paciência. Enquanto a vida, você tem que lutar por ela. Pedir milagre, Senhor, alivia. Mas a morte, a pior prova que existe para o ser humano é a morte. E ele dá o escape, irmão. Ele dá o escape da morte. Sabe qual é o escape da morte? Não é você ressuscitar, não, irmão. Porque imagina você ressuscitar, vai morrer 2 vezes. Deus me livre. Irmão, Deus me livre. Deus me livre morrer 2 vezes. Imagina, a pessoa às vezes fala, eu queria que o fulano voltasse. Para de falar, você não sabe o que está falando. Fechou os olhos aqui, irmão? Abriu. Fechou os olhos na carne? Abriu o olho espiritual. Então, abençoado, nós temos que valorizar também, né? A gente tem que falar nisso, porque é necessário. Nós temos que valorizar, já que nós somos, entendemos lá que a terra não será destruída, nós precisamos pensar nas próximas gerações. Sim ou não? Temos que pensar nas próximas gerações. Então, tudo que você faz hoje, meu irmão, tem um impacto. Tudo que você faz tem um impacto. Se você consome demais a energia elétrica, além de pagar no bolso, né? Alguém está ficando sem energia elétrica por aí. Se você come até comer demais, tá, irmão? Você sabia que eles fizeram uma pesquisa? Olha só que coisa interessante, né? Eles fizeram uma pesquisa que eles falaram o seguinte: que se cada chinês, que a China é o país mais populoso do mundo, né? Se cada chinês hoje comer um frango a mais por ano, um frango a mais por ano, vai faltar comida no mundo. Olha só, irmão. Se um chinês comer um frango a mais do que ele come no ano, vai faltar comida. Então hoje nós estamos vivendo um período em que nós temos que pensar nisto. Nós temos que cuidar do meio ambiente para gerações futuras. Nós hoje em Graça, eu sempre tenho falado isso para vocês, eu me preocupo muito com isso, da gente deixar um legado para a próxima geração. Como é difícil encontrar material hoje, abençoado, de graça, que fale de preterismo completo, que fale, tipo o livro A Doutrina do Inferno. Como é difícil. Por isso que Deus, André, melhora esse livro aí, bota mais coisa. E aí eu tô queimando a mufa aqui para colocar mais coisa para a gente deixar para a próxima geração. Para quando a pessoa lê aquele livro, fala, caramba, opa, as escamas dos meus olhos caíram. Então, pessoal, nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar no futuro e nessas coisas, sabe? Um futuro sustentável, equilibrado para esse planeta e para a humanidade. E isso pode ser incentivado através da promoção de consumo consciente, por exemplo, da valorização das energias renováveis. Tomara que o governo comece a popularizar aquelas células, né, de energia solar, porque aquilo ali, abençoado, realmente diminui o impacto muito grande da energia elétrica, né? Porque muitas das vezes a nossa energia elétrica, ela advém de termoelétricas. Então a termoelétrica, ela polui muito o meio ambiente. Tem uma área aqui no Rio de Janeiro que eles fizeram uma termoelétrica aqui. Na época eu visitei essa obra porque eu sou vendedor de materiais de construção. E aí vocês tinham que ver a área que estava sendo desmatada
para a construção dessa termoelétrica. Uma área imensa, né? E às vezes a gente não pensa nisso, né? Vocês querem ver uma passagem que aborda esse tema? Gênesis capítulo 1, versículo 23, fala sobre a natureza. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. O que é subjugar a terra? É cuidar. Nós hoje nós temos que cuidar da terra. É nosso dever cuidar da terra. Isaías capítulo 24, versículo 4 a 6 diz o quê? A terra murcha e seca, o mundo definha e enfraquece, a terra é levada desaba, a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque violaram as leis, mudaram os estatutos e romperam a aliança eterna. Então a Bíblia também aponta para a gente pensar desta maneira. Pensar. Paulo não falou? Aquilo que é bom, aquilo que é de boa índole, aquilo que é saudável, nisso pensai. Então é nisto, irmão, que nós devemos nos ocupar hoje. Porque a religião, eu mostrei os dois lados, eu mostrei a religião, ela é o maior incentivador das coisas que acontecem neste mundo de forma errada. Você vê que as pessoas andam loucas por aí. Hoje o cristão que é submetido a essas doutrinas estão tudo ficando loucos, irmão. Eles não têm um pensamento. Eu tenho pessoas na minha família que eu converso com elas, né? E aí eu fico notando, sabe? As pessoas, elas estão, sabe? Estão loucas. Elas não conseguem enxergar uma coisa tão simples. Por isso que quando a gente chega no Evangelho da Graça, né? Aí igual o irmão Joene, mandar um abraço lá de Santa Cruz da Serra, aqui de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. É tão assim, ele falou assim: André, isso estava na minha frente o tempo todo. Esse versículo estava na minha frente o tempo todo, mas eu nunca vi. Eu passei várias vezes por ele. Eu falei: não, então, é porque você só olhava, você não via. Então Deus nos deu o poder de ver, irmão. Nós vemos, irmãos. Hoje Deus nos deu essa capacidade de ver. Ver o que, André? Que estamos no reino de Deus. Ver o que, André? Ver que nós temos o melhor desta vida. Ver o que, André? Ver que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ver o que, André? Que somos mais que vencedores. Ver o que, André? Que Cristo e você é um só. Hoje nós temos essa condição de ver, irmão. O mundo só olha e nós estamos vendo. O mundo olha e está cego, irmão. E nós vemos, nós temos a palavra de mudança desse mundo. Parem os presidentes, parem os governadores, nos ouçam. Nos ouçam o que nós temos a oferecer. Nós temos a mudança do mundo em mãos, irmão. É isso que nós temos. Talvez a gente hoje não enxergue isso. A gente não consegue captar isso. Por isso que eu aposto muito, irmão, na próxima geração. Tomara que essa geração que vem aí tenha menos contato com a religiosidade, com a religião, como nós tivemos, que nos estragou. Nós temos que lutar com todas as forças hoje, é para deixar um legado para a próxima geração. Para que eles vejam também. Irmão, eu creio numa coisa. Veja bem, quando Deus fez Adão, né, na pureza, o primeiro homem. Então é muito debatido isso aí, até mesmo entre os teólogos, né? E eles sugerem que Adão corria mais do que um cavalo, né? Que ele tinha uma visão de mais de 10 quilômetros. Ele ouvia coisas, né, que a gente não ouve mais. Esse foi a origem, né, o primeiro homem. Depois o homem foi se degradando, né? E hoje há um resgate, irmão. Deus está resgatando. Nós talvez hoje, é uma realidade no Brasil hoje, as pessoas estão vindo para a graça, é uma realidade. Talvez hoje nós somos a primeira geração das outras que virão. E quanto mais pureza tiver essa geração, menos contato com a religiosidade, mais esses homens e mulheres futuros virão com poderes, irmão. Virão com poderes de correr mais do que um carro de Fórmula 1.
Eu acredito, irmão, eu posso conjecturar, tá, abençoado? Não estou falando de nenhuma ignorância, tá? Eu posso conjecturar. Eu creio até que daqui a algumas gerações, devido à pureza que essa palavra vai trazer ao mundo, as pessoas serão capazes de voar, irmão. Eu creio. Por quê? Paulo falou, né? Paulo não falou? Eu creio porque é poder de Deus. Isso é poder de Deus, irmão. Talvez hoje a gente não consiga fazer devido às nossas limitações. Foi igual Pedro, né? Quando ele começou a andar no mar, titubeou, começou a afundar, né? E hoje nós estamos bem limitados. Mas é isso aí, irmão. Que aí? Gostaram? Foi bom o bate-papo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para passar para vocês. Não, passou. Eu espero que essas abordagens, querido, possam ajudar vocês aí, de alguma forma, a combater os efeitos negativos do ensino doutrinal, né, que visam o fim de mundo, porque a gente de certa forma, a gente no nosso dia a dia, a gente manifesta esses resquícios, tá, queridos? A gente manifesta esses resquícios religiosos, tá? A gente manifesta. Por isso que eu estou falando de pureza. Não se sinta ofendido não, tá, irmão? Se sinta até naquela coisa de procurar, poxa, eu preciso procurar onde está o meu erro, minha falha. Né? Será que eu estou ainda com um pensamento religioso? Senhor, tira isso da minha cabeça. Então nós precisamos nos livrar disto, né? As pessoas que visam o mundo aí entre perfeitos e imperfeitos. Então é importante lembrar que a interpretação dos textos bíblicos deve ser feita, irmão, de maneira responsável. E é isso que nós estamos fazendo, tá? Tá bom, queridos? Então estamos encerrando essa live. Muito obrigado a todos vocês que estiveram junto. Então, muito obrigado, abençoada Roselita. Obrigado, abençoada Flor, que está sempre acompanhando a gente. A Elisângela, né? O abençoado Cléo Palhete, né? O abençoado Cléo Palhete que entrou agora. Obrigado, meu irmão. A Sônia, tá? Abençoada Sônia, obrigado, tá? E vamos tentar manter, né, essa conversa todas as vezes que a gente estiver aqui no TikTok. E não se esqueçam, tá, queridos, de sempre que possível estar divulgando as nossas mensagens, principalmente aqui nessa plataforma, porque a partir de mil pessoas que estão seguindo a gente, abre-se um estúdio do TikTok que a gente vai ter muito mais oportunidade de estar conversando com vocês, de trazer coisas excelentes como nós trazemos lá também no YouTube. Vai ficar uma live maravilhosa. Tá bom, queridos? Muito obrigado, Sônia. Obrigado a todos aí que participaram dessa live. Já vai fazer uma hora, né? Vai fazer uma hora de live, né?